Estou muito feliz de estar aqui compartilhando minha experiência, meu conhecimento, meus estudos e uma perspectiva pessoal sobre o tema. Bem-vindos ao mais um webinar da DC Business Compass, cujo tema é Gerente de Projeto Futuro, Desenvolvimento de Novas Competências para Surfar nessa Era Digital. Vou compartilhar um pouco sobre a DC. A DC é uma empresa que já existe há um certo tempo, mas que vem num processo de inovação sempre ao longo de toda a sua trajetória. Foi uma das primeiras empresas a promover e a trazer as práticas PMI para o Brasil, sendo até hoje um dos principais representantes, tendo tido a oportunidade de preparar muitos dos gerentes de projetos como vocês que estão nos assistindo. É uma empresa que inovou também ao trazer um treinamento experiencial ao ar livre, o TEAL, algo bastante inovador e que preparou muitos profissionais na sua própria transformação pessoal. E é uma empresa que continua inovando. Atualmente, nosso processo de recrutamento e seleção para a alocação de profissionais dos nossos clientes já trabalha com técnica de inteligência artificial, a partir de uma plataforma que utilizamos, permitindo uma melhor seleção e maior assertividade, tanto do ponto de vista técnico quanto comportamental, para atender melhor aos nossos clientes. Desenvolvemos o LED, Líder na Era Digital, um programa de transformação do indivíduo que o prepara todas as suas mudanças para um novo mundo desse século XXI. Programa extremamente transformador, como vocês podem observar no nosso site, muito interessante. Aliás, próxima turma, em fevereiro de 2019. A missão da DC é elevar a produtividade dos nossos clientes através da educação corporativa, seja do ponto de vista de conhecimento técnico, seja comportamental, outsourcing e consultoria, sobre 3 pilares: pessoas, projetos e processos. Bom, um pouco sobre mim. Me chamo Berta Krau, sou diretor da DC Business Compass, e eu gostaria de compartilhar uma experiência pessoal que tem muito a ver com o tema desse webinar. Eu, estagiário de engenharia, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa renomada nesse ramo, e em especial porque era um projeto da usina nuclear de Angra 2. Na verdade, é um time de tubulação que tinha toda a parte dos projetos de suporte de tubulação. Mas com essa toda empolgação, teve uma certa frustração inicial, porque uma das minhas primeiras atividades foi extremamente chata, entediante. Eu tinha que entrar com status report de cada um dos projetos de suporte de tubulação e entrava um a um. Só para exemplificar, o suporte número 100, status C. Suporte número 101, status C. Suporte número 102, status C. Suporte número 150, status D. Status X, Y, Z. Então, era uma coisa que levava uma semana, porque eram de 500 a 1.500 suportes por mês, e com sujeito a erro, por ter um processo muito manual. Mas o fato de eu ter estudado programação Fortran e ter participado de uma iniciação científica que envolvia isso, me deu uma habilidade, um conhecimento que me fez entender um pouco que ali havia um padrão que eu poderia automatizar esse processo de entrada de dados. E pedi para os sistemas um apoio, que ele me abrisse uma sessão, desenvolvi uma ferramenta, basicamente com o objetivo a princípio individual, e de fato passamos de uma semana de entrada de dados para 2 horas, com uma assertividade muito maior em termos de precisão dessa entrada. E a partir daí, eu estava pronto para um desafio que eu nem sabia que existiria. A empresa estava investindo fortemente na área de CAD, Computer Design, e o meu chefe, lá, o gerente de projetos, ele tinha uma ideia de automatizar o processo de geração dos esquetes respectivos ao suporte de tubulação. E eu fui convidado a inicialmente desenvolver o piloto e, posteriormente, uma vez o piloto aprovado, participar da equipe. Foi um dos projetos mais estratégicos da companhia sobre o tema tecnologia de informação durante muitos anos. E essa foi uma experiência muito boa, do qual a minha prontidão para
para algo que eu nem sabia exatamente se existir, foi fundamental. E você está pronto? O que nós veremos hoje? Falando um pouco de desafios e oportunidades. Desafio do ponto de vista organizacional, das novas plataformas, ou plataformas antigas que vêm acompanhando as mudanças, das múltiplas abordagens necessárias, e oportunidades. A oportunidade do seu desenvolvimento pessoal, das mudanças, não só suas, mas mudanças que você tem que ajudar a promover no ambiente que você atua. A transformação cultural, que pode ser um ponto bastante relevante aí como oportunidade para apoiar as mudanças gerais. E a oportunidade de liderança. Há um certo gap, aliás, um grande gap de liderança na transformação digital, porque muitos ainda estão aprendendo. Então, isso também é uma oportunidade. E também, ao a gente fala de desafios, dependendo da perspectiva que a gente olhe, um desafio pode derivar uma oportunidade. E assim, olhando para você quer mudar a cultura da organização? Primeiro tem que mudar em você próprio. Tem que desenvolver novas competências, habilitação, capacitação para as mudanças. Tem que conhecer novas abordagens, métodos, novas ferramentas. E sobre esses 3 tópicos nós vamos abordar aqui. Vamos começar com um aspecto fundamental do que está acontecendo nas organizações. Toda organização, ela já, desde muito tempo, busca agilidade, melhorar seus resultados, de uma maneira ou de outra, conforme o momento histórico envolvido. Então, o que move a organização? No primeiro momento, o modelo hierárquico, a implementação de diversas burocracias, foi um grande salto, porque num processo extremamente artesanal, ao entrar numa linha seriada, inclusive num ambiente de escritório, houve um grande salto de produção. E o foco era esse mesmo, era aumentar a produção. Havia uma demanda maior do que a oferta. Então, nesse sentido, aumentar a produção era fundamental. Era o Ford produzindo todos os carros iguais, porque o consumidor não tinha carro nenhum, então o fato de ter um carro já era fantástico. Por isso, o foco era simplesmente atender essa demanda básica. E aí foram criando silos funcionais importantes para esse momento, pelo grau de especialização necessário. Com a evolução, a estrutura organizacional, que começou a trabalhar com questões de engenharia, de globalização e maior especialização em alguns temas, criou-se centros de competência, estrutura matricial, cujo grande demanda nesse caso passou a ser a melhorar a performance das unidades. Então, nesse sentido, novas estruturas foram concebidas. Mas, da mesma forma, os silos mudaram, mas continuaram tendo novos silos em relação à estrutura organizacional. E o que é um modelo mais moderno hoje? Que já existe, na verdade, há alguns anos, mas que vem gradativamente crescendo. É a estrutura em rede, a organização que nem tudo é interno, e mesmo as unidades internas elas também passam a atuar fortemente em uma unidade de rede. Pensamentos Lean, processos Lean, tirando gargalos, otimizando os processos. A ênfase agora em aumento de produtividade, que envolve não só eficiência, mas também aspectos de eficácia. Maior adaptabilidade a mudanças no mercado, as mudanças regulatórias, as estratégias. Então, a organização passa a ser mais maleável com esse modelo. E incentiva cada vez mais uma colaboração não só interna, mas também com a sua rede, incluindo nesse aspecto, um elemento da rede é cliente. Então, as organizações vêm evoluindo. Mas um ponto fundamental é que, por mais que ela evolua, ela ainda mantém heranças da primeira estrutura hierárquica criada. A organização não é 100% rede, ou 100% matricial, ou 100% hierárquica. Normalmente a organização hoje ela começa a ter um ambiente mais completo, que tem elementos de todas as estruturas que foram concebidas ao longo do tempo. E agora, olhando a atividade de gerenciamento de projetos, começa a entender
a necessidade de entender e lidar bem com paradoxos. Temos que entender resultados, sim, mas também temos que respeitar a aderência às regras regulatórias ou fiscais ou legais, compliance. Temos que ter flexibilidade para nos adaptar ao mercado, sim, mas não podemos perder controle. Então, esses paradoxos, aqui está só uns exemplos, eles crescem em quantidade e importância ao longo do tempo. Então, esse é um ambiente de extrema complexidade para ser lidado e é o papel fundamental do gerente de projeto entender e lidar com isso adequadamente. Baseado no estudo Pulse of Profession, desenvolvido pelo PMI, com algumas consultorias parceiras, um dos aspectos importantes é que 91% empresas líderes entendem que 91% da ruptura digital tem impacto alto ou moderado no seu negócio. Isso é importante porque ela olha isso com muito mais atenção que as demais empresas e procura se antecipar às mudanças do mercado ou, eventualmente, inclusive, liderá-las. E um ponto importante nesse estudo é que o papel de liderança de projeto é fundamental para tirar proveito dessa transformação digital e não simplesmente reagir ao que está acontecendo. Inclusive, quando a gente fala de ruptura digital, a velocidade que ela acontece, ela tem um conceito muito exponencial. Significa que tem um início relativamente lento, quase imperceptível, mas que quando acelera é muito difícil reagir, porque a velocidade é estonteante. Outro elemento, também trazendo um outro estudo do Pulse of Professional do PMI, são aspectos do crescimento de plataformas orientadas à colaboração. Então, hoje, um gerente de projeto tem que dominar não só o Microsoft Project, mas outras ferramentas de gerenciamento de projeto, mas ferramentas de ambiente colaborativo, algumas mais ágeis, seja como o Trello, o Slack, o Gira, tem que ter um conhecimento mais amplo. Inclusive, o próprio Microsoft Project atualmente, e todo o seu pacote que pode ter o Teams, pode ter o Planner, e o Microsoft Project, inclusive, já permite você estruturar campanhas e outras abordagens ágeis dentro da plataforma, ou utilizando componentes acessórios. Então, é importante ter esse conhecimento. Vou um pouco mais para frente, mas de qualquer maneira, ter noção de analytics também é um elemento importante. Conhecer plataformas que permitam isso é cada vez mais relevante para o trabalho adequado do gerente de projeto, antenado aí com as mudanças. E a questão das práticas ágeis, que muitos vêm perseguindo o entendimento do Scrum, mas quando a gente fala em transformação digital, que envolva essa transformação ágil, o Scrum é um componente dos mais importantes, sim, mas não é o único. Então, entender as múltiplas práticas passa a ser fundamental. Em que momento elas se aplicam, em que momento elas não são adequadas, decompostas. Esse é um conhecimento importante. E aqui nesse estudo observa-se que se a gente soma o que já está sendo utilizado e pretende ser incorporado, chegamos a 70% das empresas entrevistadas já estão com práticas ágeis. Ou seja, de alguma maneira, isso não é uma mera onda, é algo que vem de uma forma de tsunami, vem crescendo bastante. Cabe ao gerente de projeto não esperar que a empresa o prepare, mas procurar essa preparação, que não envolve só certificações, mas também a experiência prática, e principalmente a experiência prática, inclusive. Mas o mundo não é só de coisas boas e interessantes, como aprender os métodos ágeis. Por exemplo, as empresas ainda têm, como eu falei antes, muito ranços do passado da sua estrutura. Então, fortes procedimentos burocráticos que impedem mudanças. A questão da colaboração das equipes ainda é um grandíssimo desafio. E ao se assumir o discurso ágil e tentar impor isso para o restante da organização, há uma grande resistência por dois fatores. Um, por desconhecimento, naturalmente, mas outro, porque nem tudo que é aplicável à prática ágil, per si, ou metodologia, não necessariamente ela é aplicada em todos os segmentos.
alguns princípios sim, mas não a prática. Então, não adianta tentar mudar a organização completamente e de forma... Agora, a organização vai ter que ser toda Scrum. Isso não cabe. Inclusive, num estudo apresentado no Harvard Business Review, cujo um dos atores é o Jeff Sutherland, que, por sinal, é um dos criadores do Scrum, coloca esse ponto. Não é necessário que toda organização assuma práticas ágeis, ainda que princípios Lean sejam aplicáveis para a maioria dos processos de negócio. Mas aí, quem lidera essa transformação? A gente, acompanhando o que está acontecendo no mercado, a gente ouve falar do Chief Digital Officer, ou algo que vale, um profissional que está liderando uma unidade digital, que vem acelerando a implementação do ágil naquela unidade e trazendo resultados bastante interessantes. Algumas organizações já estruturam uma visão mais ampla, tendo o Chief Transformation Office. Outras, como até seria natural, o CIO, o Chief Information Officer, o diretor de sistema, ele assume um papel relevante nesse processo. Estamos falando de transformação digital que envolve bastante tecnologia de informação. E alguns, o papel de recursos humanos também é relevante. Mas o que todos têm em comum ainda que não, apesar de não terem título de gerente de projetos, todos têm em comum habilidades e conhecimento em gerenciamento de projetos. Não é à toa que profissionais que estão assumindo o papel de CTO foram, na verdade, responsáveis por escritórios de projetos relevantes. Inclusive em recursos humanos, nós temos esbarrado uma série de situações em clientes, ao nos abordarmos recursos humanos para conversar sobre a oportunidade de treinamento, a profissional que está lá, na verdade, é um profissional conhecido na área de projetos, que liderou determinados escritórios de projetos importantes. Então, pense bem ao ficar preso a títulos, porque existem muitas oportunidades com a sua competência. Nós vamos explorar bastante isso daqui para frente. Então, qual é o papel de gerente de projeto em uma organização ágil? Você sabe? Hoje, fala-se muito no contexto de TI, ser um Scrum Master, ser um Product Owner. Qual o caminho mais indicado? Quais práticas, quais as áreas de conhecimento eu devo me aprofundar e conhecer bastante também, que tenha relação ou não? Eu preciso conhecer profundamente todas elas? Em alguns contextos, alguns tipos de projetos, sim, continuam bastante válidos, com pleno domínio das áreas de conhecimento propostas no PMI. Contudo, quando se concebe uma esteira ágil, principalmente vocacionada para desenvolvimento e evolução de aplicativos mobile, por exemplo, e com suporte de uma série de automações, essa esteira já tem uma análise de capacidade pré-definida, já tem um orçamento pré-definido, com seu range de atuação. Então, tem uma série de elementos que estão sobre uma certa ótica. Então, eu passo a olhar mais os aspectos exclusivamente, por exemplo, do Scrum, do DevOps. Outros elementos podem ser potencialmente simplificados. Então, em vez de olhar tudo como uma solução única, essa é uma questão que eu vou bater o tempo todo, nós estamos hoje num contexto que é necessário você entender a multiplicidade, as múltiplas dimensões e qual a melhor abordagem caso a caso. E aí, tipicamente, o gerente de projeto dentro do escritório tem uma série de tarefas operacionais. Identificar itens abertos, acompanhar progresso físico, reportar, gerar relatórios. Essa é uma tarefa usual, que precisa um grau de discernimento, mas muitas das atividades eram quase que mecânicas, certo? Por ser isso, quem pode fazer essa tarefa e quem já está fazendo, um robozinho. Então, podemos observar que aqui há uma certa ameaça à atividade do gerente de projeto, que é uma questão de que parte da sua atividade passa a ser automatizada por um robô, no que chamam de RPA, Robotic Process Automation, que inicialmente simplesmente ela é automatizada com regra de negócio, mas à medida que vai sofisticando, ela passa a ter também processos cognitivos que permitem tomada de decisões mais inteligentes. E aí gerando relatórios mais customizados e
melhora a performance da atividade e até o resultado final. E está pensando o que você pode fazer? Bom, que tal perseguir uma certificação Scrum Master, você tem um viés, uma bagagem mais técnica? É uma possibilidade. O Product Owner, se o teu viés é mais de análise de negócio, de aproximar desenvolvimento de produtos, sobre o aspecto de entender o plano de negócios e todo um contexto de desenvolvimento do produto. É uma certificação também interessante, um conhecimento interessante. Ou numa empresa que já está assumindo um papel mais escalado do ágil, por exemplo, num framework safe como esse, você pode olhar que aqui existem algumas oportunidades também para se almejar. Por exemplo, nem portfólio management, ou seja, um nível mais estratégico. Interessante, né? E são todas oportunidades e desafios de preparo para o desenvolvimento do gerente de projetos. Minha recomendação é se prepare para todas, ou seja, persiga a certificação Scrum, persiga a certificação Product Owner e, inclusive, entenda também o SAFe e possivelmente também. Ainda que você possa ser que não venha utilizar diretamente na sua atividade no mais curto prazo, mas como falei no início da minha história pessoal, esteja pronto. E quando a oportunidade surgir, você não vai ter tempo de reagir a ela de uma forma, porque não basta a certificação. Diferente do PMI, essas certificações requerem apenas um certo estudo, que nem é tão aprofundado assim, e realização da prova. Então, com um treinamento bem dado e fazer a prova logo na sequência, um certo estudo complementar, você consegue o certificado. Isso é necessário, mas não suficiente. E sobre o sentido de ter uma visão até mais ampla, a certificação do PMI ACP, ela não é restrita ao Scrum, ela foca métodos ágeis como um todo. Então, também é uma certificação, e nessa exige experiência prévia. Então, pense bem como você quer construir a sua carreira. O desafio começa agora, mas ele não termina no curto prazo. Bom, um grande desafio é que a disruptura é algo normal. Então, mudanças passam a ocorrer o tempo todo, em ciclos cada vez reduzidos. Porém, nesse desafio, tem que o papel de liderança de projeto, e esse conhecimento é fundamental para as mudanças contínuas. Liderar transformações é uma natureza típica de um projeto, só que agora com ciclos menores, com novas abordagens. Outro aspecto que é um desafio, que pode ser encarado como uma ameaça, que é que 85% das funções ainda não existe e que só vão surgir a partir de 2030. Isso vai significar a redução de algumas funções e surgimento de novas. Certo, de um lado é um desafio, mas também é uma oportunidade para quem estiver pronto e preparado para ela e antenado com essas mudanças. Um profissional de Business Intelligence que se antenou adequadamente, se preparou e acompanhou, hoje está pronto, o próximo do que seria um profissional de cientista de dados, um profissional de estatística também, que se evoluiu, estudou um pouco de programação, Python, por exemplo, e se aprimorou, também começam a ter skills mínimos para poder perseguir e estar no nível de prontidão adequado para o mercado. Então, estar antenado ao que está acontecendo no mercado passa a ser crucial. Zona de conforto, no more. E aí, vamos falar agora dessas oportunidades. As empresas têm um grande desafio em implementação de estratégia. Isso é um desafio que sempre existiu e continua existindo, e no mundo em contínua transformação isso passa a ser mais crítico ainda. Estratégias mudam com uma velocidade também grande. Então, isso é uma oportunidade para o gerente de projeto preparado. Entrega de valor, mais do que simplesmente entregar um projeto, entregar valor é fundamental. Tem um exemplo pessoal de um trabalho bem complexo na época ligado a sistema de comércio exterior, que o desenvolvimento foi bem custoso, demorado, elaborado, porque a complexidade do tema é bastante grande. Desenvolvemos, homologamos o sistema e não entregamos uma vírgula de valor para o cliente.
porque no meio do caminho o cliente mudou a estratégia e terceirizou toda a operação, não sendo mais necessário o nosso trabalho. Desenvolvemos, do ponto de vista de projeto clássico, um bom trabalho? Sim. Do ponto de vista atual, não. Nós não entregamos valor. Então, práticas ágeis ajudam fortemente nesse momento a você se antenar a dinâmica do cliente quase que em tempo real. Isso faz uma tremenda diferença. Performance. Equipes menores produzindo com a velocidade maior. Estar pronto para as mudanças, não só pessoais, mas organizacionais. Aí, nesse sentido, é ajudar a liderar a organização a construir essa prontidão. Outro elemento, mudanças que ocorrem com o tempo todo, da mesma forma, gerir e preparar a organização para ter de uma forma sistêmica um acompanhamento dessas mudanças, inclusive a promoção delas. Respostas, ajudar a estruturar tomadas de decisões mais rápidas e mais assertivas, para que temos respostas mais adequadas ao movimento de mudanças que vem ocorrendo. Nesse sentido, a organização que tem essas habilidades típicas de estruturar programas e projetos vai garantir sua sobrevivência nesse mundo em contínua transformação. Outros elementos importantes aqui é que existe uma série de debates se eu vou ser mais ágil, mais rápido, se eu vou simplificar meus processos, mas a complexidade do ambiente aumenta, se em alguns mais extremistas, se eu vou ser PMI ou ágil, senão são batalhas, ao meu ponto de vista, perdidas, porque não há vencedores, porque a realidade, principalmente adotada pelas empresas líderes, é que não é uma questão de batalha, é uma questão de equilíbrio e balanceamento das escolhas, porque conforme o contexto, momento e situação, temos momentos mais adequados para um caminho ou outro. Então, o mundo, de novo, não é mais feito de uma solução única para atender a todos os problemas. No estudo do PMI, o que também identifica nas empresas líderes é múltipla abordagem, predominando, por enquanto, o modelo preditivo, mas ágil e híbrido vem assumindo um papel relevante, mas essas empresas acreditam que a múltiplas abordagens adotada seletivamente é importante. Ou seja, o futuro da entrega do valor é um espectro de abordagens, efetivamente. Se não há um estudo fora do PMI, identifica uma série de questões em que o gerente de projeto pode apoiar. As empresas ainda têm um capital político analógico preso em silos. Então, o nível de engajamento ainda é baixo, questões tecnológicas, ritmos, inovação. O conhecimento, a experiência do gerente de projeto em gestão de stakeholders, em gestão de mudanças, e esse aprimoramento dele com esses aspectos pode ajudar bastante esses movimentos. Nesse ponto, quero só ressaltar que um certo conhecimento em tecnologia passa a ser relevante aqui. Estamos falando de transformação digital. Ser ignorante em tecnologia, mas profundo conhecedor da prática de gestão de projetos, não é mais o caso. Tem que ter certo conhecimento de tecnologia, ainda que vai depender dos técnicos e especialistas, mas tem que ter um conhecimento para pensar de uma maneira sistêmica mais ampla. O especialista vai entender no aspecto pontual, mas quem vai dar a visão do todo, tipicamente será um gerente de projeto ou um profissional que tem uma visão mais ampla. Ou seja, o futuro das organizações, segundo a Forrester, que é vencer essas barreiras criadas pelo modelo tradicionalmente criado, focando estabilidade e silos que se defendam politicamente. Quebrar essas barreiras é um ponto importante. Outro estudo reforça que a consultoria externa ela pode ajudar e é um elemento importante, mas ela sozinha não resolve. Todos os elementos internos emperram uma mudança mais significativa. Aí é necessário que profissionais de dentro que conheçam os processos também entendam esse mundo de transformação e façam essa ponte, seja um verdadeiro liaison, com a expressão em inglês, que possibilita as grandes mudanças. A cultura.
aqui no estudo PMI também, do Pulso Profession, cultura é um dos aspectos fundamentalíssimos no momento que a gente vive hoje, na questão de mudanças culturais. E aí, observe-se na comparação desse estudo, as empresas líderes versus a gestante. Elas compreenderam que não é meramente uma questão de práticas ágeis, implementar, treinar as equipes todas em Scrum. É muito mais amplo e muito mais profundo que isso. E ela vem investindo fortemente na questão de criar uma nova cultura, de transformar a cultura, de estimular o gerente de projeto a mudança, a ganhar maior flexibilidade e adaptabilidade nas tomadas de decisão, no caminhamento e ajuste do seu foco. Então, cultura é uma outra palavra da ordem que é fundamentalíssimo o gerente de projetos do futuro entender e apoiar e promover. Agora, queremos ser um agente de transformação, temos que passar naturalmente por repensar nossas métricas. Métricas tradicionais, baseadas numa abordagem muito centrada no projeto, elas têm que deixar lugar agora para métrica muito mais orientada a negócios e a entrega de valor. Senão, a gente vai continuar tendo a tocada da forma que a gente tinha. Então, é necessário repensar as métricas e começar a construir novos indicadores, objetivos e metas. E essa jornada, como é que ela se constrói? Temos que escalar na forma ágil, o pensamento ágil passa a ser importante, entender o conceito de remover restrições, que é uma abordagem interessante em relação à questão de resolução de problemas, a forma de resolver problemas. Responsabilidade sobre os resultados, um ponto fundamental. O americano chama de accountability, né? Ser um facilitador, quer dizer, ser uma liderança facilitadora para que os times desenvolvam, cresçam, muito mais que aquela liderança ditadora tradicional do gerente de projeto, tocador de bumbo. Esse não é o futuro gerente de projeto. O futuro gerente de projeto é um facilitador para que as equipes se aperfeiçoem e amadureçam o seu modelo auto-organizado. Esse é um papel que, tipicamente, ele é do Scrum Master, mas um gerente de projeto pode facilitar bastante e interagir com esse papel. E, naturalmente, ter uma visão transformadora, mas entender que movimentos grandes são complexos e difíceis de encontrar muitas barreiras, ainda que tenham casos de sucesso. E a maioria dos exemplos são pequenas transformações que vão gerando resultados e vão estimulando novas transformações, novos movimentos, que vai, diferente do modelo pull, que é de cima para baixo, ou seja, uma determinação executiva e todos façam essa determinação. Aqui prevalece muito o que a gente chama de modelo push. Cada resultado positivo estimula novos resultados, criando toda uma corrente virtuosa nesse sentido, que vai se espalhando. Esse conceito de organização em rede cresce bastante no processo. E aqui tem um estudo também promovido pelo PMI, que um apoio de algumas consultorias, que trabalham em 4 grandes áreas de atuação para o gerente de projeto, ou o projeto assumir um papel de protagonista nessa transformação. Um é foco em iniciativas críticas. Conceber e aprimorar e acompanhar um roadmap de iniciativas bem robusto e que tragam valores tanto no curto prazo quanto no médio prazo. E dar uma total transparência a essas iniciativas e um acompanhamento também bastante claro pela organização. Estabelecer processos simples e objetivos Lean. Em princípios Lean é fundamental, o entendimento do que é uma organização ágil também passa, entender a estruturação e a gestão de portfólio de projetos na ótica ágil é relevante. Ponto fundamental, balanceamento de abordagem. Não é ser só ágil, não é ser só preditivo, entender a necessidade desse balanceamento de abordagem, que muitos projetos, isso é um ponto interessante que organizações líderes, muitos projetos são híbridos por natureza. Tem um pedaço que é ágil, um pedaço que é preditivo, de acordo com as características de cada um. E pensar também em alguns contextos, o espaço físico também pode ajudar a criar um novo ambiente de trabalho com processos mais fluidos.
na medida que você tenha maior comunicação rápida e interação entre as equipes. Talentos, ponto fundamental, desenvolvimento de capacidades e talentos. Naturalmente, num processo de transformação, isso passa a ser primordial, já que o tempo todo temos que aprender coisas novas e aplicá-las adequadamente. E mais do que gerenciar e aceitar mudanças, é estimular as mudanças, encorajar novas culturas, o desenvolvimento de novas culturas, promover ações que trabalham isso e ter essa contabilidade, ou seja, ter essa responsabilidade para esse processo de mudança. Um outro estudo é interessante compartilhar, que ele está na mesma linha e toca nas 3 áreas clássicas, né, que é pessoas, processos e tecnologia. Pessoas é o princípio de valores ágeis, trabalhar com talentos internos, motivar os internos e trazer novos talentos. Vai ser importante trazer também novos talentos de fora, não só por contratação de consultoria, mas também profissionais que vão conhecer mais profundamente a organização, mas já vêm com conhecimento desse novo mundo. Foco em aprendizado contínuo, independente se a organização te provê ou não. Estude, leia, tem um monte de cursos disponíveis hoje na internet, tem muita coisa para se aprender. Cultura, experimentação e inovação também, para explorar o novo. Processos também. Aí o processo, eu gostaria de destacar a questão do próprio orçamento, planejamento e orçamento. É importante a empresa repensar um pouco, porque tem um orçamento fixo, um planejamento fixo para entregas preditivas, ok, pode fazer sentido, mas se eu estou com um desenvolvimento bastante inovador, cuja maturidade daquele produto ainda é incerta, novas abordagens em termos de financiamento, tipicamente como os ventos capitalistas usam, liberando verbas na medida que o processo vai avançando e o conhecimento sobre o tema vai se aprimorando, pode ser uma boa estratégia. E aspecto de tecnologia e arquitetura operacional. Aqui a tecnologia não é vista só como sistema isolado, mas é uma visão de uma arquitetura operacional integrada entre sistemas, processos e operação. Então, e aqui também incorpora novos elementos como internet das coisas, ou com utilização de sensores e atuadores, em muitos casos, já hoje, na prática das empresas, não só no ambiente industrial, mas inclusive em ambiente comercial. O varejo, em particular, está investindo bastante nessa área. E agronegócio, idem. E aqui é o conhecimento das múltiplas tecnologias, computação em nuvem, plataformas baseadas em microservices e APIs, passam a ser também elementos super estratégicos para o desenvolvimento. E, de certa forma, tocamos agora no seu desenvolvimento pessoal, agora de maneira mais específica. Ou seja, tem que ter conhecimentos competências técnicas nessa era, novas, conhecimentos de modelos preditivos, que a maioria provavelmente já conhece, modelos adaptativos, o que pode ser novidade para muitos, mas passa a ser importante, ciência de dados e analítica, outro elemento relevante, onde cada vez mais projetos dessa natureza vêm crescendo. Segurança para a privacidade, recentemente teve uma nova norma que está agora em voga a sua divulgação. Então, esse é um tema muito importante, porque afeta fortemente a empresa. Vídeo que vem acontecendo com o Facebook, com vazamento de dados. E mais recentemente, agora, a Google também sofreu um vazamento de informações importante. Compliance, esse também assume um papel relevante no processo. Tomar decisão baseada em dados, não mais simplesmente com gut feeling ou intuição, que ainda continua existindo, mas melhor suportada por dados. E conhecimento de tecnologia, como falei já anteriormente. É importante. Isso é necessário, mas não suficiente. Competências comportamentais são extremamente relevantes no mundo em contínua transformação. Então, comunicação verbal e não verbal, tem que ficar atento, tem que se preparar, tem técnicos que ajudam a você se aprimorar e treinamentos também para aperfeiçoar a sua abordagem sobre essa perspectiva. No mundo com contínua mudança da informação, com muita inovação, significa também que em vários momentos a gente pode sofrer revés, temos que ter resiliência para esse revés, temos que entender
entender, inclusive, questões mal apresentadas por colegas, como é que a gente vai apoiá-los, ao invés de simplesmente criminalizá-los. Então, aqui é uma mudança de paradigma bastante importante para criar um ambiente produtivo e de contínuo aprendizado. Aspectos de liderança novos que vêm surgindo, uma liderança exponencial que está mais preparada para esse mundo altamente tecnológico e em transformação acelerada, uma liderança positiva, apesar de todas as dificuldades, olhar positivamente e construir desafios, elementos típicos em startups, mas que passam a ser incorporados para as demais organizações e para as pessoas como um todo, colaboração e essa liderança servidora. E temos a questão da inovação, negociação o tempo todo, tudo agora, o tempo todo mudanças, tempo de negociar. Aqui é uma situação curiosa que já existe na prática, que o time ágil está lá, o time auto-organizado, está trabalhando no sprint a todo vapor. Aí vem uma demanda para mudar uma das user stories, que na verdade impacta fortemente o andamento da sprint. Essa mudança, inicialmente, o time rejeita, porque, o princípio, um sprint não muda. Ele começou, ele vai até o final como começou. Só que quem é o dono do produto, quem é o dono do negócio, determina que tem que ter essa mudança. Ele não vai aceitar sem isso. Então, tem que negociar tanto com a equipe quanto com o negócio e encontrar uma solução mais adequada. Isso é um papel, algumas vezes, do Scrum Master, mas fortemente um gerente de projeto vai ter que entrar e ajudar nessa negociação para que chegue a alguma determinação. Em alguns casos, pode prevalecer a ideia do sprint terminar, em outros casos, não. Ele tem que, na verdade, ser interrompido e ser ajustado pela necessidade do negócio. Então, vai fazer parte de uma negociação. E transformação cultural. Primeiro interna e depois promoção para o restante da organização. Ou seja, você está pronto? Compartilhamos desafios, oportunidades. Qual é a tua visão sobre isso? Suas habilidades e competências culturais, capacitação em novas abordagens, métodos, aspectos comportamentais, novas visões. Não é algo que é fácil de ser atingido, mas esse é o mundo que nós estamos vivendo na minha perspectiva. Espero que tenham gostado do conteúdo. Esse material será compartilhado muito em breve para todos vocês. Perguntas? Bom, terminando o webinar, agora gostaríamos de ouvir perguntas de vocês. Acho que a Keila já tem alguma coisa aqui. Já fui anotando as perguntas do pessoal e me perguntaram o seguinte, Wetter. Com todas essas competências, o novo gerente de projetos, ele não está parecendo um super-herói? De fato, se ele dominar 100% de todas as competências, ele pode parecer um super-herói. Mas a questão não é exatamente ele dominar todos os elementos como se fosse um especialista para cada um. Mas ele ter o entendimento das competências necessárias e um certo discernimento. Algumas, sim, ele vai ter que ser profundo e outras ele vai se apoiar em especialistas específicos. Mas o fato dele ignorar que determinadas habilidades existem, ele pode não considerá-la como uma ferramenta para atingir o objetivo, e no final quer entregar valor. Então, é necessário que ele efetivamente tenha um certo conhecimento dessa amplitude. E a questão também de ser super-herói, não, é uma questão recorrente, na verdade. Cada vez se exige mais de cada profissional, quanto mais é relevante o papel dele na organização, mais ele é exigido em termos do que ele tem de conhecimento, habilidade e entrega. Perfeito. Perguntaram também se as habilidades apresentadas se aplicam a todos os casos ou, exemplo, empresas de engenharia, no caso. Quem que mandou essa pergunta? Se aplica para outros segmentos também. Eu diria assim, para que todas as organizações já de um determinado porte, mesmo até as pequenas, hoje trabalham com tecnologia. Então, no mínimo, para uma unidade menor ligada à tecnologia, boa parte das
práticas ágeis, mesmo no aprendizado que todas essas questões apresentadas têm, são relativamente bem aplicadas. É claro que quanto maior a extensão, isso fica torna mais importante. Um ponto agora a ser tratado também é a questão de que as empresas cada vez mais vão depender de tecnologia, pela digitalização dos processos, digitalização dos modelos de negócio. Então, a questão de você se restringir ou não a um segmento, isso, ao longo do tempo, isso vai sendo permeado para praticamente todos os setores. Hoje, um setor que vem investindo bastante em tecnologia é o agronegócio, que até pouco tempo atrás praticamente não existia nada tecnológico. Então, isso... mais em pesquisa do analítico também, sim, né? então, hoje, cada vez mais, os elementos vão se permeando em todos os setores. Em todos. Perguntaram também como que está a questão da certificação. Como que está a valorização desse profissional no mercado? Na verdade, ainda do ponto de vista da certificação ágil, como a gente fala do Scrum, o que tem hoje no mercado é realmente uma procura razoável, mas fundamentalmente pelas experiências do que ele já desenvolveu, e não simplesmente ele ter o certificado. Mas o fato de ter certificado, como sempre foi também para o PMI, chama a atenção das empresas e dos contratantes. Na primeira busca, vêm as pessoas com certificado como um primeiro alvo para a entrevista. Então, a certificação ajuda ao indivíduo, nesse momento, a aparecer no meio do bolo. Mas, na hora da entrevista, a questão fundamental é o que você já fez com essa prática e qual foi o resultado atingido. Quer dizer, qual é a tua experiência, qual é exatamente o teu conhecimento para ajudar a necessidade da empresa. E aqui eu acho que é importante também, cada vez mais, não basta conhecer prática ágil, tem que conhecer prática ágil naquele negócio, naquele ambiente. Então, é um instrumento, é uma ferramenta de trabalho. Ela não é per si o objetivo final. Certo. No Brasil, algumas empresas perguntaram também, né, que aqui no Brasil algumas empresas são benchmark para os outros assuntos tratados. Acho que eu não entendi a pergunta. Algumas empresas elas são às vezes só de marcas, só um benchmark para tratar desses assuntos, de projetos. Você fala, será que está perguntando sobre treinamento ou empresas que já aplicam a abordagem apresentada? Poderia ser mais específico aí, né? Perguntar exatamente como que... Eu que tem a ver em termos da preparação. Eu diria o seguinte, você tem algumas poucas empresas que focaram, mas que vêm desenvolvendo bem a questão da prática ágil, mas ultimamente as empresas têm demandado o entendimento de como é que não é só a questão de treinamento ágil, que é onde muitas empresas se desenvolveram em fazer bons treinamentos, mas efetivamente como é que você entrega ágil num contexto existente, onde você tem vários componentes. Aí, de fato, acho que aí já o número de empresas que têm essas habilidades já reduz, porque ela tem que trazer toda a bagagem de gestão de projetos tradicional, que venha ter esse olhar mais amplo, a visão sistêmica, e uma preparação que envolva de transformação, não obviamente. E o pessoal não para de mandar perguntas, estão perguntando como que está o mercado de trabalho na Europa, mais especificamente em Portugal. Como está esse mercado de trabalho para o gerente de projetos? Olha, eu diria, essa informação que especificamente a gente não tem. Eu sei que tem muita gente pensando em sair do Brasil por outras questões, mas nós não temos uma resposta para isso, mas de maneira específica. Mas, de maneira geral, o que acaba acontecendo é que essa transformação digital que envolve as novas habilidades, ela não ocorre só nos Estados Unidos, ou mesmo no Brasil é a referência principal.
certamente está ocorrendo de maneira bem espalhada na Europa. E Portugal é mais um país. Por ser um tema relativamente novo, que vem desenvolvendo nos últimos 10 anos, eu diria que o potencial de oportunidade tende a ser maior, porque achar bons profissionais que têm todas... Voltamos, teve uma queda aqui. Bom, de cara, acho que eu participando de cursos, propriamente dito, em que envolvam a capacitação, tanto técnica como comportamental. Eventualmente, coaching pode ajudar muito, principalmente no aspecto comportamental. A internet tem uma variedade enorme de cursos de todo gênero, muitos quase de graça, ou até de graça, que pode ser interessante. Aí só um porém, que é uma outra habilidade que eu não comentei, mas que é bastante exigida nesse mundo da informação digital. Como a fonte dela é Estados Unidos, imagine que língua se deva dominar para fazer a maioria dos treinamentos. Então, proporcionalmente, tem pouca coisa em português ainda que esteja crescendo, principalmente quando a gente fala em treinamento online e AD. Procurar as certificações, em particular a certificação do PMI e PMP hoje já incorpora as práticas ágeis. É uma das certificações mais importantes do mundo e continua sendo, e acho que ao longo dos próximos anos eu não imagino que seja diferente. A ACP, outra certificação. Eu diria que também empresas como a própria TC fornecem cursos, turmas abertas e alguns treinamentos online. Então, eu diria que tem um bom espaço para trabalhar. E, obviamente, algum trabalho de coaching pode também ser incorporado aí. Bacana. Alguém tem mais perguntas? Essas foram as perguntas enviadas. O pessoal está elogiando, gostando bastante. Tem um comentário aqui em termos de ágil, relativo ao PMO ágil, que é o história do projeto ágil. A terminologia, na verdade, é para trazer, obviamente, as práticas ágeis dentro do história do projeto. De fato, como foi comentado em quase toda a palestra, a importância de você ter um escritório de projetos que tenha preparado para múltiplas abordagens. Apesar da terminologia PMO ágil estar bem em voga, eu diria que o escritório de projeto ele até está mais numa linha que a gente pode chamar de Agile Management Office, que é um conceito um pouco mais amplo, simplesmente de ter práticas ágeis, ele olhar sobre uma perspectiva multi-abordagem, efetivamente. E aí eu acho que tem algumas dimensões que o PMI vem trazendo bastante e que, com uma visão puramente ágil, não traz isso. Traz de uma outra forma, mas acho que o PMI, nesse aspecto, está uma visão mais estratégica, que é a questão da gestão de mudança organizacional. É realmente olhar a organização de maneira mais sistêmica e mais estratégica. Aí é um tema também a ser explorado em termos de capacitação. Aí tem cursos específicos para essa questão também. Na verdade, eu acho que construir essa jornada de preparatório vai fazer parcial, como quase tudo, né? Parcialmente a iniciativa do indivíduo, ou a iniciativa da empresa. O modelo de se esperar que a empresa invista em você é um modelo fadado a atrasos. Você tem que olhar a dinâmica do mercado e apostar nela e não ficar esperando que a empresa, que normalmente as tomadas de decisão ainda são às vezes lentas, pode não valorizar ainda porque não tem certeza do melhor caminho. Legal. E, por sinal, nenhuma empresa tem essa certeza, efetivamente, mesmo as mais avançadas, porque simplesmente não existe um caminho pré-definido. Não existe uma bala de prata para resolver tudo. Cada um tem que buscar o seu caminho, de alguma maneira, tanto indivíduo quanto organização. A Ariane falou que são 4 da manhã, ela está acompanhando a gente, mas que valeu muito a pena. Obrigada por Ariane, participar. 4 da manhã, você está onde? Muito legal. Obrigada pela participação. Beleza. Bom, como a gente comentou, o conteúdo será divulgado e todos os inscritos vão receber o material, os slides também que foram utilizados no webinar de hoje. Ela escreveu aqui, ela está em Sydney. Opa! Temos ouvintes da Austrália, de Sydney, legal. Muito bom. Bom, agradeço a presença de todos e até o próximo.
Bom, qualquer dúvida, estamos abertos aí, pode entrar em contato para a gente conversar mais. Obrigado, um abraço. Até logo. Pode voltar a dormir. Ariane.